Sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé, onde o Legislativo se conecta com você. Tivemos uma sessão repleta de assuntos importantes. Vamos conferir os destaques? A Assistência Social apresenta à Câmara as ações realizadas no município. E hoje eu vim falar em nome dos assistentes sociais que atuam na assistência social, enquanto política, na educação, na saúde, na habitação. Câmara aprova requerimento que pede informações sobre as emendas parlamentares destinadas à APAE. O endereço ali já se faz pequeno para aquela instituição, uma instituição de altamente conceituada no município de Macaé e todas as demais. Aprovado indicação para a implementação de um pronto-socorro no bairro Campo do Oeste. Toda essa região carece de um pronto-socorro. Então, amanhã nós estaremos mais uma vez no bairro, vamos procurar terrenos, estamos fazendo uma pesquisa, a gente está fazendo indicação, a gente quer contribuir. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. A Câmara recebeu na sessão desta quarta-feira, dia 22 de maio, assistentes sociais que apresentaram o trabalho realizado no município. Hoje recebemos aqui, alguns assistentes sociais falando aí das suas funções, do dia a dia do assistente social, na garantia do direito, da política pública, voltada para a assistência. É muito importante essa classe que tem o dia 15 de maio como dia do assistente social, mas como eu falei ali na minha fala em plenário, o dia do assistente social é todo dia, porque todo dia é dia de luta, é dia de comprar a briga mesmo da sociedade, na garantia dos direitos, das políticas públicas voltada para a assistência. E nós temos no nosso município grandes assistentes sociais, que trazem para si a responsabilidade de defender as pessoas na garantia do direito. Então, quero aqui hoje mandar um abraço com muito carinho para todo assistente social do nosso município. E sobre a apresentação desse espaço, é importante dar esse espaço no plenário, aqui na casa? Sempre é bom, ceder o espaço aqui para ouvir os assistentes sociais, ouvir as suas demandas, ouvir o que eles pensam. Muito, muito pertinente, a fala de alguns assistentes sociais que passaram aqui hoje, falando do que eles passam mesmo no dia a dia e tal. É muito importante, a Câmara está em parceria aí com o Serviço Social do nosso município, com os assistentes sociais, ouvindo essa classe tão importante, acho muito importante. Sempre que eles vêm aqui, trazem importantes colocações, como foi colocado aqui hoje. Eu acho que o dever dessa casa é de fato abrir e fazer essa parceria aí, dando a eles voz para esse espaço. E essa casa está aberta para isso mesmo, é a casa do contraditório, a casa do diálogo, do debate. E é muito importante essa casa promover isso na presidência do nosso querido Cezinha, que sempre a gente deu voz a todas as classes, não só os assistentes sociais, mas aqui está aberto um espaço democrático que está aberto para todas as nossas classes aí do nosso município. A assistente social Eliane destacou a valorização e a importância da categoria. Hoje a gente veio para cá para um momento realmente de reconhecimento e de valorização da profissão, uma profissão que é regulamentada, que tem um conselho de classe, nessa certeza aí da defesa, do que faz o assistente social no seu trabalho, no atendimento à população, no acesso à política, serviços, benefícios. E hoje eu vim falar em nome dos assistentes sociais que atuam na assistência social, enquanto política, na educação, na saúde, na habitação, porque a gente realmente lida com essa população que vai buscar acesso nesses diferentes setores aí do município, tá bom? Hoje a gente vem aqui, acho que foi fundamental a gente, inclusive, enquanto assistente social, eu particularmente represento o Fórum Municipal de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. A gente agradece esse momento do grande expediente da Câmara para que a gente pudesse estar valorizando o trabalho e valorizando a imagem do assistente social aqui no município. Valorizando o trabalho do assistente social. Falar um pouquinho da nossa história, A primeira escola de serviço social ela foi na década de 30, em função desse processo de industrialização e urbanização. E a gente tem aí a regulamentação da profissão em 1957.
Então, a gente está aqui enquanto uma profissão que tem uma regulamentação, né, desde lá da década, final da década de 50, e dentro dessa caminhada de evolução do trabalho, né, da política, a gente passou por um processo de reformulação em 1993. Então, desde a Lei 8662, essa lei que regulamenta aqui o nosso trabalho e que vem direcionando as nossas atuações. E, concomitantemente a essa lei, a gente traz também o nosso Código de Ética Profissional, que traz as diretrizes, né, de democracia e justiça social. Dentro dessa lei, é importante a gente deixar evidente aqui o que faz um assistente social, né? Não é um profissional da ajuda, não é o profissional da caridade, não é o profissional que vai fazer o favor. É o profissional que, para ser assistente social, ele precisa cursar o curso, né, ter uma graduação específica, e ele precisa ter registro no Conselho Regional de Serviço Social do CRES. A gente atua aí em diversos órgãos, né, em processo de elaboração, reformulação, avaliação da política. A gente presta orientação a indivíduos, grupos, famílias, realiza estudos na garantia de acesso a bens e serviços públicos, planeja, organiza e administra benefícios sociais, elabora pareceres, laudos, projetos, e a gente ainda, apesar da gente ter aí essa lei de regulamentação, a gente tem ainda muita confusão, né, do trabalho do assistente social, que se confunde, né, muito com a questão da própria assistência social enquanto política. Estou aqui para sinalizar para os senhores que nossa atuação ela tem como base alguns princípios éticos que para nós é muito caro, sobretudo a liberdade, né, como valor ético. A gente precisa respeitar o sujeito, a gente precisa respeitar a individualidade daquelas pessoas que a gente está atendendo. A gente tem esse aprofundamento da democracia, então é importante que nossos espaços de trabalho eles permeiam processos de construção coletivas, de debates, e esse posicionamento em favor da equidade, da justiça social e da universalidade do acesso. Acho que essa discussão, né, desse direito universal, daquilo que está preconizado na própria Constituição Federal e como que a gente vem atuando, faz uma diferença muito grande dentro dessa proposta de atendimento. E, por último, né, para não estar aproveitando aí o tempo, a gente está falando desse compromisso com a qualidade de serviços. Isso, para nós, também é muito importante. Não dá para a gente atender de qualquer forma, não dá para atender de qualquer jeito, não dá para que a sala, né, dos equipamentos de onde trabalha, né, o profissional de serviço social seja um local menos, né, qualificado em termos de ambiente, de estrutura física, porque atendemos a população. Né? Atendemos as pessoas que buscam políticas sociais em diferentes espaços socioocupacionais. Além dos nossos princípios, nós temos direitos, né, enquanto assistente social, que é realmente ter a oportunidade da gente participar, da gente elaborar políticas sociais. A gente tem o direito desse aprimoramento profissional, né, estar aqui, estar em algum evento de capacitação é direito. Ampla autonomia do exercício profissional. A gente não tem como ser obrigado a prestar serviços que não são compatíveis com a nossa atuação profissional. E aí, dentro dessa questão, né, de liberdade, a gente vê ainda uma confusão muito grande acerca desse trabalho. E, dentro dessa autonomia, a gente tem também a nossa liberdade de realização de estudos, resguardados, lógico, os direitos de participação. E, finalizando essa parte, né, a gente traz alguns deveres, que é desempenhar as nossas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade. A gente tem que abaster-se, né, do nosso exercício de censura, do cerceamento da liberdade, do policiamento de comportamentos. Aí aproveito para fazer um destaque, né? A gente trabalha com políticas, a gente trabalha com a questão social,
E a gente ainda tem algumas situações, né, práticas que ferem um pouco essa dimensão da atuação. Quando eu falei para vocês que a gente inicia, né, lá na década de 30, antigamente, nessa época, a questão social era tratada como caso de polícia. Hoje não mais, né? Hoje a gente lida com toda a dinâmica de pobreza, desigualdade social dentro dessa relação de direito. E aí, dentro dessa linha, a gente... Vou sair. Queria estar sinalizando para vocês, né, até um folderzinho do Conselho Regional de Serviço Social, algumas questões que envolvem a atuação, né? E aí, vamos lá. O trabalho do assistente social é voluntário, exercício de forma gratuita. Isso é falso, né? O assistente social é um profissional de serviço social que exerce seu trabalho de forma remunerada na organização pública e privada, com competências, atribuições para atuação de diferentes áreas. E aqui a gente fala da importância da valorização e desse reconhecimento profissional da categoria. O assistente social é uma moça boazinha que ajuda as pessoas? Não. A gente tem aqui um plenário, né, a maioria de mulheres, mas a gente tem colegas, né, também homens que atuam na nossa profissão. E a realidade social através de atendimento de demandas, elaboração de pesquisas, construção de propostas que visam esse atendimento às necessidades sociais da população. Então, essa associação da moça boazinha ao profissional de serviço social se deve ao senso comum de que a ajuda e o cuidado a outros são atribuições de figura feminina. Acho que a gente, né, traz aqui esse mito, né? O assistente social trabalha somente com o pobre? Não, né? Seu trabalho não se restringe à pobreza. Entretanto, a realidade social e econômica do Brasil faz com que o trabalho de assistentes sociais seja, em grande parte, com a população mais empobrecida da sociedade. Efetivar direitos e a ação profissional atinge outras parcelas da população. E aqui a gente destaca a questão da violência. A violência ela não tem um recorte só de renda, né? Ela tem outras nuances. E aí, de forma assim rápida, a gente tem algumas dificuldades de conceito. A assistência social, que é diferente de assistencialismo, que se difere de serviço social. A assistência social é uma política pública, né, que, desde 88, ela compõe aí o tripé da Seguridade Social. O assistencialismo ele já entra nessa perspectiva da ajuda, do favor, da caridade, e não é, literalmente, né, aquilo que a gente realiza. E o serviço social é o curso que forma assistentes sociais para exercer a sua função. E, por último, qualquer um faz serviço social, inclusive políticos e religiosos. Eu ajudo tanto, né? Eu tenho lá minha caminhada, e a gente fala, a expressão serviço social ela é privativa de uma profissão regulamentada que só pode ser exercida por assistentes sociais. Não se deve usar esta expressão para identificar práticas assistenciais. Então, a gente sai hoje daqui desse grande expediente falando para os senhores da relevância e do trabalho do assistente social nas políticas sociais como um todo. E aí, quem que trabalha o assistente social? A gente atua com as políticas, né, com o objetivo de viabilizar direitos à população, na saúde, na educação, na previdência social, habitação, na assistência, na esfera de trabalho, sindicatos, no sistema penal, medidas socioeducativas, e dentre outros, né? A gente tem um campo de atuação bastante amplo, né, de trabalho. E aí eu queria trazer aqui, né, para vocês um pouco dessa questão social e como que é importante o nosso trabalho. A gente veio, semana passada, de um seminário de articulação
de Seguridade Social, porque aqui nós atuamos na política de saúde, na política de habitação, na política de assistência. E aí, para vocês terem ideia, a gente tem hoje um instrumento do governo federal, que é o cadastro único, né? As pessoas têm direito a se cadastrar quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. Então, hoje a gente tem 3.901 pessoas inscritas no cadastro único. É muita gente. E muita gente que não vai só procurar um cadastro porque precisa de um Bolsa Família, ou precisa de uma moeda social, ou precisa de um outro benefício. Mas a gente está falando aqui de um trabalho realmente de acompanhamento, né, da estrutura da saúde, da educação, porque são essas políticas que vão garantir essa dimensão de proteção social, que não é privativo também só da assistência social. A gente vem acompanhando algumas indicações aqui da Câmara, e tudo é o desenvolvimento social, né? Acho que a gente tem que ter um momento aqui para fazer essa discussão do que é essa política de assistência, para que a gente dê conta, né, de não dar a ela um poder que ela não tem nessa perspectiva de garantia e de proteção social a todos aqueles que necessitam. E acho que a gente não pode olhar para esses dados e entendê-los como uma naturalidade, né? Ninguém é pobre porque quer. Ah, eu quero ser pobre. Não. A gente vive uma sociedade que produz a desigualdade. A gente tem um exemplo de Macaé, né? Eu tenho 20 anos aqui. A gente tinha, lá no passado, logo assim que eu entrei, o pessoal que vinha lá do Nordeste para ser pedreiro aqui, porque o dinheiro circulava em função do petróleo. A gente viveu um custo migratório muito alto, seja a migração rica ou a migração pobre. Mas a gente entende que lidar com essa pobreza, lidar com essas desigualdades sociais, é uma tarefa e um compromisso do Estado, é um compromisso desse município. E nós, enquanto assistentes sociais, na medida que a gente está atuando aí com as pessoas, entendendo lá as suas dificuldades e necessidades, a gente acaba identificando que é preciso avançar em muito, né, nas políticas sociais, e é preciso avançar de forma intersetorial. Acho que nenhuma política ela consegue dar conta, né, de atender aquelas demandas de uma forma universal. O conceito de rede ele é bem frágil nesse sentido. E aí a gente vem chamar a atenção porque o trabalho da intersetorialidade e da defesa da Seguridade Social que nós, assistentes sociais, defendemos, envolve habitação. É lógico que envolve esse fortalecimento familiar, e aí entra o trabalho técnico do assistente social em diversas políticas, envolve a saúde, envolve a educação, envolve transporte público, envolve trabalho, envolve também esporte. Acho que a gente não lida, né, somente na distribuição de benefícios, né, na escolha. E eu costumo dizer que não somos nós, assistentes sociais, que escolhemos, né, quem vai comer agora e quem vai comer depois. Porque o direito ele está posto quando a Constituição Federal ele estabelece que as políticas de saúde, assistência, educação, elas são colocadas nessa perspectiva do direito. E aí, para finalizar, porque a gente está aqui, né, no momento coletivo, a gente tem outras falas, a gente é uma categoria regulamentada e a gente tem um conselho de profissão, que nos orienta, nos reguarda dessa própria imagem, porque é importante que a gente valorize aí esse serviço social comprometido com os princípios éticos da profissão. E a gente não pode, né, aceitar, dentro de uma dinâmica de discussão, e aí seja ela no plenário da Câmara ou em outro espaço, que, por falta de desconhecimento do que faz um assistente social, a gente acaba sendo identificado como profissional de chancela, como se a gente fosse garantir benefício
fácil àqueles de nossa simpatia. Eu acho que trabalhamos com justiça, trabalhamos com direitos, trabalhamos com princípio, e nesse ano estou trazendo aqui para os senhores e senhoras, né, Isa, que a nossa liberdade ela é anticapacitista, né? É uma campanha que o Conjunto Cefés-CRES está fazendo no mês de maio, em função aí da gente estar chamando a atenção da sociedade que o enfrentamento ao capacitismo pressupõe a superação da concepção da deficiência como sinônimo de incapacidade, sobretudo em uma sociedade na qual o valor das pessoas se dá a partir de sua inserção em processos de produção e reprodução das relações sociais. Eu acho que a gente não pode, quando a gente lida com direitos humanos, taxar aqueles produtivos e improdutivos pela simples questão de não terem possibilidade de acesso ao trabalho. A gente está vivendo aí a era tecnológica, as pessoas estão sendo substituídas, e é importante que a gente repense formas mais inclusivas, sim, de lidar com essa população. E aí a gente vai falar, né, dessa dificuldade de uma pessoa com deficiência no acesso ao trabalho, a gente vai estar falando dos limites da educação, eu acho, e a gente vem aí, dentro dessa trajetória ético-política, fazendo algumas discussões muito tênues e muito caras, né, à nossa imagem e à nossa atuação profissional. Encerro, né, aqui, parabenizando aos meus colegas que estão aqui. Acho que todos nós que exercemos nossa profissão aí com compromisso ético, com maestria e com toda capacidade que a gente tem, que a formação nos fornece, acho que nós não podemos deixar de nos indignarmos, né, com essa realidade social tão perversa que está posta, e que a nossa luta por direitos, que a nossa luta por melhores condições de trabalho, que a nossa luta por melhores serviços à população, ela seja entendida, né, dentro dessa caminhada como um princípio ético de trabalho, que é muito, para nós, é muito caro. A Câmara aprovou diversas pautas no dia de hoje. Também entrou na ordem do dia o requerimento do presidente da Casa Cezinha, que pede informações à Prefeitura referente às emendas parlamentares destinadas à APAE de Macaé. A gente sabe que nosso município é um município altamente robusto na questão de arrecadação. Mas, vereador Amaro, tivemos 2 emendas destinadas à assistência social, tá? E por falta de projetos, esse recurso voltou para o governo federal. Era justamente para comprar veículos para a instituição APAE. Né? É inadmissível, né? E a gente ainda se deparar com tal ações, porque a gente precisa desse recurso. É um recurso que vem muito bem-vindo, né, na questão da elaboração de projetos para que a gente possa atender as instituições. Quanto mais recurso, melhor. Eu vejo assim, quanto mais recurso, melhor. Né? A gente sabe que as instituições, tivemos aí um reconhecimento e um esforço aí em conjunto com a Frente Parlamentar, onde a gente se aumentou em mais 30% o repasse para as instituições, mas ainda se falta muita coisa. Recebemos aqui a APAE, os diretores da APAE aqui, o endereço ali já se faz pequeno para aquela instituição, uma instituição de altamente conceituada no município de Macaé e todas as demais, né? E aí a gente vê aí um recurso, 2 emendas parlamentares, né, que o recurso voltou para o governo federal por falta de projeto. Então, vai aqui o requerimento ao governo para que possa esclarecer para a gente por que não se concluiu os projetos para a gente receber aqui o recurso do governo federal. Também foi aprovada a indicação para a implementação de um pronto-socorro no bairro Campo do Oeste. A proposta é de autoria do vereador Rafael Amorim. Em relação com uma demanda dos moradores da região de Campo do Oeste, Sol e Mar, Riviera Fluminense,
toda essa região carece de um pronto-socorro. Então, amanhã nós estaremos mais uma vez no bairro, vamos procurar terrenos, estamos fazendo uma pesquisa, a gente está fazendo indicação, a gente quer contribuir. A Câmara ainda aprovou a indicação da vereadora Isa Vicente, que pede informações à Secretaria de Esportes sobre as atividades planejadas em prol do Dia Municipal da Capoeira. Presidente, nós recebemos a reclamação sobre o descaso no município com a questão dos capoeiristas e da celebração da capoeira. Macaé tem lei de capoeira nas escolas e não é cumprida. Macaé tem o Dia Municipal da Capoeira e não vimos nenhuma atividade sendo realizada, tanto pela Secretaria de Esporte ou pela Secretaria de Igualdade Racial ou Educação, enfim, é uma pauta que atravessa diversas pastas. E a gente faz esse requerimento para ver se o Executivo pode estar colocando no seu calendário, nas suas ações, o Dia da Capoeira, que é uma herança cultural que nós temos, tanto na parte de atividade física quanto de cultura, fundamental, e a gente vê, infelizmente, que não tem o devido prestígio no município, não tem a devida visibilidade e acesso às políticas públicas. Então, nosso requerimento é nesse sentido, para que o município se organize para estar celebrando esse dia tão importante, que é o Dia da Capoeira. E, por fim, os parlamentares também discutiram sobre os seguintes assuntos: a falta de insulina na farmácia municipal há 3 meses e os problemas no abastecimento de água no Lagomar. Só para pedir, presidente, fazer um requerimento ao secretário de Saúde ou Atenção Básica. Chegou aqui no nosso WhatsApp uma demanda de falta de insulina Tresiba na farmácia municipal já há 3 meses. E a pessoa que pediu aqui, a filha dela usa 5 dessas canetinhas por mês. E para ela o custo é pesado. Então, queria pedir uma atenção aí do secretário de Saúde com respeito a isso. Muito obrigado. Nós estamos ainda com problemas de abastecimento nas caixas d'água do Lagomar. Ultimamente tem tido algumas reclamações. Eu queria reforçar aqui ao competente da Prefeitura que abastece essas caixas, né? E pela necessidade de ainda não termos água plena no município, muito menos no Lagomar, ainda, a Associação de Moradores, com a sua iniciativa, junto com alguns voluntários, colocaram mais 2 caixas d'água na W7 e uma na antiga W6, né, esquerda com a Cariacica. Então, eu queria pedir que ao competente, que está responsável pelas águas de abastecimento dessas caixas, que façam o abastecimento periodicamente para que o líquido precioso não falte naquela comunidade. Nem todo mundo tem condições de comprar galões de água. Então, foi aqui nosso requerimento. Muito obrigado. Aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe e tenha um ótimo final de semana.